se você busca realmente curar uma pessoa, você precisa ir além do sintoma. O sintoma é como se fosse um pedaço, né? A ponta de um iceberg. Né? E a parte de baixo desse iceberg, ele vai nos trazer muita informação através dessa ponta. Então, se você consegue analisar de forma mais precisa, de forma mais atenta, esses sinais e sintomas do seu paciente, eu tenho certeza, né, do seu cliente, do seu amigo, do seu parente, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar essa pessoa com muito mais efetividade, né, em relação ao processo realmente de cura e não só trabalhar os sinais e sintomas. Eu percebi que a maioria das pessoas que têm doenças crônicas, elas passaram por situações emocionais, situações no meio ambiente que fizeram com que ela tivesse um estresse muito grande, nascendo assim a doença crônica. E como que isso acontece? Presta muita atenção nisso. Nós temos no nosso organismo nosso sistema nervoso, né? E ele controla todo o nosso processo fisiológico, né? Nós temos o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e nós temos o sistema nervoso periférico, que é o simpático e parasimpático. Eu vou fazer um gráfico aqui para que vocês possam analisar isso de forma mais simples, tá? Então vamos pensar aqui que nós temos aqui atividade simpática e nós temos aqui atividade parasimpática, tá? Então, vamos pensar que o nosso sistema nervoso, quando a gente está bem, quando a gente está normal, quando a gente está experienciando a nossa vida de forma leve, o nosso sistema nervoso, ele está em equilíbrio, né? Então, nós temos momentos que nós entramos em atividade mais simpática, tem momentos que nós entramos mais em atividade parasimpática, como, por exemplo, na digestão, tá? E quem não sabe ainda sobre simpático, parasimpático, tá, pessoal? É o nosso sistema nervoso periférico, autônomo, que sai o simpático de toda a nossa coluna, desde a cervical até a região torácica, ali principalmente, e lombar. E nós temos os nervos parasimpáticos, né, que saem do nosso crânio e que saem também do nosso sacro, tá? Como, por exemplo, o nervo vago. Um sistema é antagônico ao outro. Então, enquanto um gera um estímulo, o outro diminui aquele estímulo. Então, por exemplo, se nós temos uma atividade simpática muito grande, então você vai ter, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca. Se você tiver uma atividade parasimpática na questão da frequência cardíaca, você vai diminuir. Se você tiver uma atividade simpática nos músculos, você vai gerar uma contração muscular, uma tensão muscular. O parasimpático vai gerar um relaxamento. Então você percebe que a pessoa, quando ela está no equilíbrio físico e emocional, ela consegue ter esse sistema nervoso equilibrado. O que acontece com as pessoas que têm patologias crônicas? Geralmente, elas experienciam situações de estresse, né? Então vamos colocar aqui de uma corzinha diferente para você entender bem fácil. Elas vivem situações de estresse, né? Pode ser uma perda, pode ser uma morte, pode ser uma situação de muita contrariedade, pode ser uma situação de separação, pode ser uma situação onde a pessoa perdeu o emprego. Existem várias possibilidades que essa pessoa pode ter experienciado como um estresse. É nesse momento que o nosso cérebro ele aciona o sistema nervoso simpático. E olha só que interessante. Por que acontece isso? Porque ao longo dos milhares de anos, o nosso cérebro ele tentou, né, adaptar-se ao meio ambiente para principalmente fazer com que a gente tenha uma sobrevivência. Então, se você pensar bem, nós seres humanos, nós estamos aí hoje no topo aí da cadeia, porque nós desenvolvemos, óbvio, o nosso córtex frontal, uma região do cérebro que nos deu a capacidade de pensamento, né, da lógica, do raciocínio. Então, isso nos diferenciou demais da maioria dos animais, né? Só que não só isso. Nós também desenvolvemos mecanismos internos, biológicos, que nos protegem das situações. Só que, hoje em dia, como nós temos muito essa parte racional aflorada, então essa parte da linha de pensamento, de raciocínio, se aflorou demais para nós. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente acredita, por essa racionalidade, acredita que
as emoções ou as situações que acontecem com a gente, elas não influenciam. E esse é o grande erro. Por quê? Inerentemente, a sua capacidade de discernimento, a sua consciência, o seu estudo, quando você vive uma situação de estresse, vamos colocar aqui, ó, né, uma situação de estresse, né, você acaba acionando, no mínimo, o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Se você passa por um estresse, não bate mais seu coração, seu músculo não fica mais tenso, você não sente um pouco mais de fome. Então, tudo isso são mecanismos que o nosso cérebro desenvolveu ao longo do nosso processo evolutivo para que a gente possa se defender das situações. E o problema é que, na natureza, os animais vivem apenas o real. O que seria o real? Se um tigre ataca ali um búfalo, depois de 2 minutos que passou por esse ataque, esse búfalo conseguiu fugir, ele está quietinho ali pastando, vivendo a vida dele. Nós, seres humanos, não. Se a gente vive uma situação de estresse, às vezes nós ficamos meses, anos, vivenciando aquele estresse, aquele medo de perder, aquele medo de passar fome, aquela sensação de abandono, de contrariedade. Então, nós ficamos muito mais presos ao nosso estresse. Então, além da intensidade do nosso estresse, nós temos também o fator tempo, né? Nós podemos ficar anos vivenciando o mesmo tipo de estresse. E é aí que começa a nascer as doenças crônicas que vêm da atividade simpática. Um exemplo para você entender é a pressão alta. Então, a pressão alta, ela vem de uma atividade simpática a longo prazo. Tem pessoas que têm há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Outra patologia, doença ali crônica, uma pessoa pode ser, por exemplo, uma diabetes, né? A pessoa tem ali a doença para o resto da vida. E assim sucessivamente. Mas a maioria das patologias crônicas, elas são inflamatórias, né? Então, essas doenças inflamatórias, elas geralmente aparecem quando a atividade parasimpática vem. E é aí que entra o jogo aqui do sistema nervoso. O que acontece? Na maioria das vezes, essas pessoas, né, que passaram um estresse muito grande, passaram momentos estressantes muito grandes, elas têm um período de atividade simpática, que pode ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora ou dias. E quando essa atividade parasimpática passar, quando esse estresse passar, quando essa pessoa relaxar, quando ela não viver mais esse problema, ela automaticamente ela precisa passar por uma atividade parasimpática. E essa atividade parasimpática, ela tem uma intensidade, né? Ela tem uma intensidade e ela também tem um tempo. E esse tempo, ele pode ser durante anos. E nessa atividade parasimpática, a maioria das doenças são inflamatórias. É onde as pessoas elas têm as doenças que inflamam o organismo. E aí o que acontece? O ideal seria que o nosso organismo conseguisse inflamar. Então, olha só que interessante. A inflamação, ele é um processo visto como a doença, né? É um processo que a gente quer eliminar a qualquer custo. Mas não necessariamente isso. Nós precisamos sim trabalhar a inflamação, mas também precisamos trabalhar o quê? O estresse, né? Porque sem essa primeira alteração, dificilmente você teria uma inflamação a nível do sistema nervoso. A não ser que você tenha o quê? Uma intoxicação, né? Alguma coisa que faça com que o seu organismo inflame um local. Fora isso, geralmente a pessoa passa por uma situação de estresse antes de entrar na inflamação. E o que acontece nas pessoas com doenças crônicas? As pessoas com doenças crônicas, por estar sempre vivendo o mesmo tipo de estresse, ela automaticamente cria um ciclo vicioso. Eu vou dar um exemplo. Aqui, a pessoa vivenciou uma situação de perda. Ela perdeu um filho, ela perdeu um cachorro, foi um relacionamento. E a partir do momento que ela teve essa percepção, presta atenção nisso, ela teve essa percepção
de perder, esse medo de perder, ela pode passar isso de estresse um dia, uma semana, um mês, um ano, e quando esse estresse passar, ela vai inflamar. Ela vai ter uma doença que muitas vezes, se ficar a longo prazo, vai ser crônica. E o que vai manter essa doença crônica? O que vai manter essa doença crônica é a percepção da pessoa. Por quê? Se ela continuar tendo medo de perder pessoas, mesmo que ela não esteja vivendo uma situação concreta de perda, o que vai acontecer? O sistema nervoso dela nunca vai entrar em normalidade. Ela sempre vai estar entrando em estresse e ela vai estar inflamando. Estresse inflamando, estresse inflamando, estresse inflamando. Então, teoricamente, ela não vai resolver aquela questão internamente. Se ela conseguir resolver a questão internamente, ela vai cicatrizar e voltar para esse estado de normotonia. O sistema nervoso dela vai se equilibrar. Então, quais são os fatores determinantes para que as pessoas possam melhorar patologias crônicas? Elas precisam compreender qual é a percepção, qual é o conflito que ela experienciou antes dessa doença inflamatória. Então, essa é a chave para você, terapeuta, ajudar uma pessoa hoje, né, em relação a isso. Porque as pessoas, o que acontece? Como elas trabalham só o sintoma, só a inflamação, então nós vamos dar um corticoide, então nós vamos dar um imunossupressor, nós vamos... E óbvio, não estou dizendo aqui que sou contra isso, negativo, tem que dar mesmo, né? Porém, quando você trabalha esse sintoma, você deixa de analisar a possível causa, né? Por quê? Porque você vai achar que é a genética, porque você vai achar que é a alimentação. Tá, e aquela pessoa que tem a genética, tem uma má alimentação, fuma, não faz atividade física, é sedentária e não tem nada, né? O que faz despertar essa patologia naquela pessoa que às vezes é saudável, faz atividade física, medita, faz yoga, é super zen, porém, num certo momento da vida, desperta ali uma doença autoimune ou uma doença crônica. Então, quando você tem esse entendimento que a pessoa experienciou uma situação de estresse com uma determinada percepção, e essa percepção está dentro dela ali, ainda registrada, e ela não consegue se resolver completamente, ela entra num processo de doença crônica. E é aí que a maioria das pessoas, por não ter este conhecimento e não ter esta habilidade em resolver estes conflitos, elas não conseguem ajudar esse tipo de pessoa. Só que você, a partir desse vídeo, com certeza você vai conseguir analisar isso de forma diferente.